vamos continuar nossa série de estudos, nossas exposições bíblicas no livro de Abacuque. Deixa eu só preparar aqui o microfone. Nós vamos continuar nosso estudo no livro de Abacuque. Você que está com a sua Bíblia, abra aí no capítulo 2 do livro de Abacuque. É uma referência bíblica, mais um estudo maravilhoso, onde eu tenho aprendido muito acerca da importância da oração, a importância da dependência que devemos ter de Deus a todo instante. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos estudar a segunda resposta de Deus ao profeta Abacuque. Ele fez alguns questionamentos, não foi nem pergunta não, foi questionamentos diante do seu Deus, e Deus responde sem nenhum problema, né? Diz assim a palavra de Deus: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. Até aqui, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos mais uma vez expondo as Sagradas Escrituras aos ouvintes, ó Deus, do culto, os participantes do culto, mesmo à distância. Nosso propósito aqui é ser fiel à Tua palavra, mesmo que doa, mesmo que seja dura, ó Deus, a Tua verdade é o que nos liberta, é que nos dá fortalecimento no dia mau. Fala os corações de todos os ouvintes, ó Deus, abençoa-nos com as ricas bênçãos dos céus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Como já foi dito anteriormente, o livro de Abacuque existe algumas singularidades. As profecias de Abacuque, elas são diferentes de muitos outros. Para começo de conversa, o próprio livro em si, ele não tem uma queixa do profeta em relação aos pecados do povo, em relação à ira de Deus para com o seu povo. Ele vai se queixar a Deus pelos pecados da sua nação. E a resposta que ele recebe de Deus o frustra. A resposta que ele recebe de Deus o deixa, perplexo, até mesmo assombrado. A resposta de Deus. Ele cobra de Deus a ação. Deus não estava respondendo às suas orações. Parece que Deus estava longe da situação espiritual de Israel. O profeta está desesperado. E Deus responde: olhe, sim, eu estou agindo. Não é porque você não está percebendo a minha ação que eu não estou agindo. Eu estou agindo sim. Eu quero que você aumente a sua visão. Eu estou agindo em todo o mundo, não apenas em Israel, como você pensa, em Judá. Muito pelo contrário, meus planos você não entende. Deus revelou que iria disciplinar a nação de Israel, levantando os caldeus, uma nação perversa, uma nação orgulhosa, por que não dizer um instrumento na mão de Deus. Mesmo que... Aí o profeta diz: não estou entendendo, Senhor. Como é que o Senhor é santo, como é que o Senhor é justo e vai usar um povo ímpio para punir o seu povo? Ele disse assim: eu sei que Israel é pecador, eu sei que Israel está em desobediência, mas Israel não é pior do que a Babilônia.
E Deus disse, calma, que vai chegar a vez da Babilônia também. Primeiro vai chegar a vez de vocês. Porque quando um crente peca, um justo peca, a sua situação diante de Deus é pior que um ímpio. Por quê? Porque um justo, um crente, ele peca à luz do conhecimento revelado. Ele conhece o Deus verdadeiro, conhece as Escrituras, tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Já o ímpio não. O ímpio ele peca com base na rebelião do seu coração, sem nunca ter tido a experiência do Cristo revelado plenamente. Ele sabe da existência de Deus, mas se recusa a abraçar essa revelação da mente, da consciência, do coração, da natureza, como diz Paulo, escrevendo nos Romanos capítulo 1. Aí nós chegamos, depois que Deus responde ao profeta que tudo tem seu tempo, ele vai chegar a vez da Babilônia, e ele não entende. Mais uma vez ele questiona, mas meu Deus, como é que o senhor pode fazer isso? Como é que o senhor vai se misturar com esse povo e não se contaminar? E nós vemos aqui no início do capítulo 2, né, o servo de Deus espera a resposta de Deus. Aí ele questiona novamente, aí o versículo 2 diz aí, de Abacuque, ele diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta diz, com certeza eu vou orar para que Deus me ajude a entender se estamos sendo disciplinados, por que estamos sendo disciplinados com tamanha severidade, que eram os babilônicos invadindo, destruindo toda Israel. Ele não estava entendendo isso. Mas o interessante não é o profeta orar. Quantos de nós não oramos? É como o profeta espera. O profeta não espera a voz de Deus desesperado, correndo de um lado para o outro, puxando os cabelos, gritando. Não. Ele ora, ele se questiona, ele se queixa, ouve a resposta de Deus, questiona de novo, e o que ele faz? Ele espera a resposta de Deus. O versículo 2 diz que eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele acredita num Deus que ouve as nossas orações e responde. Por isso ele espera a resposta de Deus. E você? E nós? Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações, sabemos que Ele responde às nossas orações, mas você está disposto a esperar a resposta de Deus? Ou você está querendo antecipar a resposta de Deus? Se desesperar para que Deus responda o mais cedo possível? O profeta não fez isso. Por mais preocupado que estivesse, por mais ansioso que estivesse, o profeta subiu em uma torre de vigília como verdadeiro atalaia, né? Vigia. Vou esperar, vigiar qual vai ser a resposta que Deus tem para mim das queixas que tenho. Essa é a primeira parte da reflexão, estudando aí o capítulo 2, do versículo 1 ao 5. A segunda parte é a resposta de Deus, né? A resposta de Deus é dividida em duas, né? Vejamos aí a resposta de Deus no versículo 2. Ele diz, o Senhor me respondeu e disse. Antes de ouvir a voz de Deus aqui, deixa eu parar aqui e fazer uma observação. Irmãos, vamos dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque o profeta orou, o profeta sabia que Deus respondia, esperou a resposta de Deus, e Deus respondeu, glória a Deus. O início do versículo 2 diz, o Senhor me respondeu. Você acredita que Deus responde a oração dos seus? Você acredita que Deus responde à aflição dos seus justos? Você acredita que vale a pena esperar pela resposta de Deus? Ou você vai continuar desesperado para que Deus responda? Aí o versículo diz, o Senhor, versículo 2, a resposta de Deus está aí. Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Deixa eu ver se fica. O ponto aqui a ser observado é o seguinte, Deus respondeu o profeta em visão. E a visão foi revelada por Deus ao profeta de uma maneira singular. A visão é extraordinária, mas antes de estudarmos a visão, que na próxima mensagem a gente vai estudar com mais detalhe, Deus está dizendo o seguinte, que primeiro a visão ela tem que ser escrita, para que as gerações futuras pudessem ler essa mensagem. Ela não podia ser esquecida, deixar no esquecimento. Muito pelo contrário. Ela tem que ser escrita bem legível, lembrando que nem tudo que se escreve dá para entender. Deus não disse que era para ser escrito de qualquer jeito, tem que ser bem escrito a visão. Ele
ele não pediu a resposta de Deus? Deus ia responder. E ele continua, diz, olha, escreve bem, legível, sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Já pensou? É o primeiro, não sei como é que chama, não sei se é stand-up não, é outdoor, né? Outdoor, primeiro outdoor. Por que outdoor? Porque de longe as pessoas já viam a mensagem que Abacuque, a mensagem de Deus que tinha sido entregue a Abacuque. Deus estava dizendo, escreve a visão, escreve, legível. E tem mais, seja legível para que as pessoas possam ler correndo. Isso nos mostra a importância que deve ser dada à palavra de Deus quando ela é revelada a nós, quando ela está disponível ao nosso alcance. Ela precisa ser lida, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser valorizada. E Deus continua, não apenas isso, profeta. Está aí no versículo 3. Por quê? Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ou seja, não ia acontecer de imediato, não ia acontecer assim que o profeta passasse a mensagem. Ela ia ter um tempo de espera. Mas a visão ela precisava estar disponível a todos. Ninguém seria inocente diante da revelação de Deus para com o profeta Abacuque. E o texto é muito claro. Ele diz, olha, vai se cumprir no tempo determinado. Continua no versículo 3. Ela se apressa para o fim e não falhará. Isso mostra o caráter de Deus quanto às profecias. Se Deus disse, está dito, está sacramentado, tá bom? É fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado, né? E não tem quem volte atrás do decreto de Deus. Deus disse, profeta, escreve a visão, legível, para que as pessoas possam ler até correndo. Não se preocupe, profeta, não vai acontecer agora. A visão é para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Finalzinho do versículo 3. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus ele usa a linguagem humana para que a gente possa entender. Deus está dizendo, profeta, vai parecer que vai demorar, mas na minha visão ela se apressa. Não parece uma contradição? O início do versículo 3 diz que ela se apressa para o fim. Aí o final do versículo 3 diz, se ela demorar, espere. Peraí, ela se apressa ou ela vai demorar? Na visão de Deus está rápido. Na visão de Deus não tem tempo, não tem espera. Mas na nossa tem espera, na nossa tem demora, na nossa perspectiva, claro. Na de Deus não demora, na de Deus não se atrasa. Mas aí é que está, Deus está falando para homens limitados, pecadores, e Deus está usando uma linguagem bem humana. Está dizendo, olha, profeta, aparentemente vai demorar. Mas olha o finalzinho do versículo 3, certamente virá e não tardará. O escritor de Hebreus, né, no capítulo 10, a partir do versículo 38, você sabe quem ele aplica essa passagem? Ele aplica a Jesus Cristo, exatamente. Ele não aplica a primeira vinda, ele aplica a segunda vinda de Jesus. E Cristo chegou a dizer isso também, que ele viria e não tardaria. Não é interessante, irmãos, o profeta estava recebendo a visão de Deus para o povo de sua época e ela tinha duas etapas de cumprimento. Ela se cumpriu no tempo do profeta, mas ela não se cumpriu por completo, porque havia algo a ser apontado mais adiante, bem mais adiante, que era a segunda volta de Cristo. O que nós devemos entender aqui, meus irmãos, é que Deus não tem compromisso com as minhas visões. Quando eu digo minhas visões, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus disse, profeta, a visão que eu estou lhe mostrando, o que eu estou dando a você para ser escrito, ela vai se cumprir, não tardará. E se tardar, espere, porque certamente ela vai acontecer. Irmãos, Deus vela em cumprir a sua palavra. Se ele disse ao profeta que levantaria a nação dos caldeus para disciplinar o seu povo, ele levantaria. Pode ter certeza, não tenha dúvida disso. E usando aqui a aplicação do autor de Hebreus, se Deus disse que ia voltar para buscar o seu povo, pode ter certeza que ele vai voltar. Da mesma forma que a primeira vinda se cumpriu, como diz as Escrituras, foi aplicado, o homem chamado Jesus Cristo nasceu, padeceu, o homem de dores, morreu na cruz do Calvário,
pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, prometeu que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo veio, meu amigo, e prometeu que voltaria para buscar o seu povo. A maior certeza que Jesus Cristo virá buscar o seu povo é a sua primeira vinda. Se ele veio a primeira vez, certamente virá a segunda. O profeta Abacuque não fazia ideia disso, mas Cristo aplica suas profecias, muitas delas, ao seu povo, ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esperemos pela volta de Cristo, pois é uma promessa que ele fez. Se ele cumpriu a primeira parte, pode ter certeza que a segunda não será problema. Logo depois disso, então nós vemos aqui, primeiro, o servo de Deus esperando a resposta de Deus. Segundo, nós vemos aqui uma visão revelada de Deus, que precisava ser escrita, legível, disponível a todos, né? E a resposta a essa visão seria rápida, exatamente, seria rápida. E se demorasse, esperasse. E por último, né, a última parte da reflexão de hoje, e a última divisão também, é a diferença, meus irmãos, dos que esperam por Deus e dos soberbos, daqueles que esperam por Deus e daqueles que vivem como se Deus não existisse. Há uma diferença em quando a palavra de Deus é pregada para um crente. O crente ele vai meditar, ele vai colocar em prática, ele vai refletir sobre o que está sendo dito. O ímpio ele vai zombar, ele vai escarnecer. E por isso está aí o versículo 4 e o versículo 5. Ele diz aí, versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Meus irmãos, os caldeus, com certeza nós já vimos isso nos versículos anteriores, né? Precisamente no versículo 18, no versículo 16 e 17 do capítulo 1, que realmente eles eram orgulhosos, e Deus está dizendo, profeta, eu sei que os caldeus são orgulhosos, não apenas isso. Ele disse, eu sei que a alma deles é orgulhosa e a sua alma não é reta nele aqui em Cristo, em Deus. Irmãos, toda pessoa orgulhosa, ela vai ter uma vida de pecado. Uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante, isso vai desembocar na sua conduta. Irmãos, aquilo que eu creio reflete naquilo que eu faço. Se eu digo que a mentira é maléfica, a mentira deve ser evitada, e eu tenho uma vida de mentira, então a minha fé, a minha doutrina é aquilo que eu vivo. Como é que eu sei, pastor, que realmente eu rejeito a mentira? É se você vive a verdade, meu querido, não tem outra história. Pastor, como é que eu sei que eu odeio o mundo? É se você ama a Deus, é simples assim. Deus está dizendo ao profeta que aqueles que zombam de Deus, as pessoas orgulhosas quanto às profecias bíblicas, quanto à palavra de Deus, elas vão ter uma conduta reprovável. Lembrando que fé e conduta, né, fé e obras, elas andam de mãos dadas. Então essa é a primeira observação da parte final. É que os ímpios não querem saber de Deus, vivem como se Deus não existisse. E se existissem, para eles tanto faz, se existe ou não. E o versículo 5, ele diz aí mais um ponto acerca da conduta dos ímpios, daqueles que vivem à margem da vontade de Deus. Versículo 5 de Abacuque, capítulo 2. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. Nada para um arrogante. Por mais que você peça licença, por mais que você diga está bom, ele sempre tem alguma vantagem a contar. E tem mais, tudo isso é uma maneira dele desprezar o Deus soberano. É uma maneira do arrogante desprezar os princípios da palavra de Deus. É assim que vive o arrogante. E Deus está dizendo ao profeta, escreve isso. O arrogante tem uma vida ímpia, o arrogante tem uma vida longe da minha palavra. É assim que vive o arrogante. Mas o justo, como é a conduta do justo? Como é a conduta daqueles que esperam a vontade de Deus? Aí está aí no final do versículo 4. Ele diz, mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé. Percebeu aí a ligação direta de fé e conduta? Viver pela fé. Por que Deus disse a Abacuque, e lembrando que esse versículo é citado várias vezes no Novo Testamento, precisamente 3 vezes. Há 3 livros na Bíblia escritos para explicar esse versículo. O livro de Romanos foi escrito para explicar o poder da fé.
O livro de Gálatas foi escrito para defender a fé cristã, sem necessidade de obras. E o livro de Hebreus foi escrito para mostrar como a fé deve ser vivida, conduzida, como os homens que tiveram fé tiveram a sua vida de obras. Quer dizer, há 3 livros na Bíblia para explicar Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Você sabe qual é o desafio aqui? Nós não somos chamados por Deus a viver pelas aparências. Nós somos chamados por Deus a viver pela fé em Deus. Pastor, eu estou vendo que a coisa foge do meu controle. Pastor, olha a situação que a gente se encontra. É justamente nessa situação que somos chamados a viver pela fé. Já pensou? Se nós fôssemos viver por aquilo que vemos, a nossa fé ia se corroer, ia se deteriorar. Se a gente for olhar agora para o cenário brasileiro, econômico, se nós for olhar para a situação de saúde, situação de segurança, como é que está a nossa fé, meus irmãos? A nossa fé está abalada, a nossa fé ia se ruir, ia se acabar. E Jesus chegou a dizer isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas como é que o justo vive? Ele vive confiante no Deus poderoso. Ele não deposita sua fé no mundo, ele não deposita sua fé nos políticos, nos governos, ele não deposita sua fé na sua própria força. O justo vive pela fé em Deus. O justo vive confiando num Deus soberano e que tudo pode. Nós não vivemos pela aparência, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Lembrando que o justo vive pela fé. É a sua conduta, meu irmão, que diz a fé que você tem. Se você diz que tem fé e vive desesperado, assombrado, com medo do amanhã, me perdoe, querido, mas você não está vivendo pela fé. Lembrando também que viver pela fé não é saltar no escuro, não é tapar os olhos e ser imprudente. Viver pela fé é fazer a vontade de Deus. Siga a palavra de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Isso é viver pela fé. Então Deus está dizendo ao profeta: profeta, faz o seguinte: o meu povo, o justo, não tem uma conduta arrogante de soberba. O meu povo viverá pela fé, por aquilo que eu posso fazer a eles e não aquilo que eles acham que podem fazer por mim. Lembrando que a fé não é uma prerrogativa humana, é uma prerrogativa divina. Deus coloca a fé em nossos corações para que a gente confie, para que a gente descanse, para que a gente faça como Abacuque ouviu essa voz de Deus. Abacuque, preste atenção, viva pela fé. Ele estava assombrado, confesso, o profeta estava desesperado, mas ele ouviu a voz de Deus dizer: olha, preste atenção, calma, viva pela fé. O justo vive pela fé e não pelas aparências e não pelas circunstâncias. Depositemos a nossa fé em Deus. Há 3 aplicações práticas para nós aqui. Primeiro, nós devemos aprender a esperar a resposta de Deus. Espere pela resposta de Deus. Pastor, e quanto ao tempo? Não sei, meu filho, sei que você deve esperar. Espere. Segundo, Cristo prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Essa promessa está de pé. Tudo que ele disse, olhe, antes de eu chegar, algumas coisas vão acontecer. Terremotos, guerras, furacões, tsunamis, fome, pestes, anticristos vão se levantar, uma série de falsos profetas surgirão. Antes de eu voltar, algumas coisas vão acontecer. Essas coisas estão acontecendo. Isso mostra que Cristo está voltando para buscar o seu povo. Irmãos, nós devemos esperar as respostas das nossas orações. Mas mais importante que isso é esperar a volta de Cristo. Ele prometeu que voltaria a buscar o seu povo. Por último, nós nunca devemos esquecer que a nossa fé é provada com a nossa vida. A sua vida prova se você tem fé em Deus ou não. Eu acredito que a fé ela tem crise, eu acredito que a fé genuína ela passa por provações, mas eu acredito que a fé genuína ela supera, ela suporta. A fé genuína ela nunca será abalada. Deus abençoe a sua vida. Tá?